Lucas 13, versículo 22 ao 30. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos estar orando mais uma vez. Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos na tua casa, por poder, ó Deus, ter te louvado nessa noite, ó Pai, pelas orações, pela tua palavra que foi lida, e queremos pedir tua bênção, ó Deus, nesse momento, que o Senhor nos use como instrumento teu, para estar trazendo, Deus, o teu recado, Senhor, aos nossos corações, a cada irmão nesta noite, que está aqui, que deixou o seu lar para estar nesse momento te cultuando, estar em comunhão contigo, Pai. Abençoe, ó Deus, grandemente a tua palavra e nos dê, ó Deus, condições para sermos o teu mensageiro nessa noite. Em nome de Jesus que oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto que nós lemos fala da porta estreita. E realmente, nós acabamos de cantar que Jesus nos conduz por um caminho estreito. Que esse caminho que é estreito para nós, que somos cristãos, para aqueles que não são cristãos, eles não conseguem andar por esse caminho. Porque para nós andarmos por esse caminho, nós temos que deixar as bagagens, deixar muitas coisas para trás, muitas práticas, muitas coisas que praticávamos anteriormente, coisas que foram deixadas para trás. E que hoje somos livres. Então nós conseguimos andar por esse caminho estreito. Interessante que nós cantamos esse hino que fala que esse caminho estreito, quem nos conduz é Jesus. Ele conduz. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, temos conhecimento através da palavra de Deus, que Jesus ele pregava, falava às multidões, falava por parábolas, ensinava, muitos não entendiam, como até nos dias de hoje muitos não entendem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é palavra de Deus. Ela vem de encontro com as nossas necessidades, ela é espiritual. De nada adianta muitas vezes a pessoa ser uma pessoa culta, uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa
que tem muitos bens, mas se ele não tiver Deus no seu coração, ele não vai entender a palavra de Deus, porque ele é um homem natural. A palavra de Deus diz isso. O homem natural não entende as coisas espirituais. Então, como Jesus falava por parábola, e eu achei muito interessante que antes de ele falar da porta estreita, os irmãos estão com a Bíblia aí aberta, ele falou sobre a parábola do grão de mostarda. E ele dizia para as multidões que ele dizia que a palavra de Deus, né, que é semelhante ao reino de Deus, compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez árvore, e as aves do céu aninharam nos seus ramos. O que Jesus estava falando? A palavra de Deus, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Estava falando do poder que a palavra de Deus tem, de transformação. Porque em seguida ele fala da parábola do fermento. E disse mais: o que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aquele pouquinho de fermento tomou conta da massa inteira. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Quando Deus age na nossa vida, essa palavra, a semente do Evangelho, é plantada no nosso coração. O próprio Espírito Santo tem esse poder, essa capacidade de transformar. Está falando de mudança. Ele tem a capacidade de fazer com que o nosso coração seja cheio por completo. Então ele continua a falar da porta estreita. Quando ele diz: passava Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Me chamou muita atenção no versículo 23, quando alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Aquela multidão, vendo como Jesus falava, como Jesus explicava, aquele homem, quando diz alguém, se levanta e pergunta para Jesus: Senhor, são poucos que são salvos? E Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai por entrar pela porta estreita. E nós sabemos, meus irmãos, que a porta estreita conduz-nos para os céus. Mas não é fácil de passar. Como eu já disse, nós temos que deixar muitas coisas para trás. Mas a porta é larga, é fácil de caminhar por ela. Mas nós vemos no decorrer do texto, quando Jesus diz que aquelas pessoas vão ficar do lado de fora e não vão poder entrar. Em Mateus 7,14, também diz, os irmãos que estão com a Bíblia aí, abram suas Bíblias em Mateus 7,14. Diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui Jesus estava falando das 2 estradas. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Qual é esse caminho? O caminho que nós andamos. Como nós acabamos de cantar o hino, quem nos conduz por esse caminho é o Senhor Jesus. Se não fosse Jesus, meus irmãos, na nossa vida, nós não teríamos condições
de caminhar. Nós sabemos, meus irmãos, que muitas vezes, não são poucas, é Jesus que nos carrega. É Jesus que nos toma em seus braços e nos carrega, para nós firmarmos os nossos passos. Nós somos e temos que ser como crianças. E nós sabemos muito bem como uma criança depende dos seus pais. Como uma criança necessita do cuidado, do carinho, de ensinar a criança a andar. Assim também nós. Jesus também deu o exemplo que nós temos que ser como crianças. E eu queria estar destacando apenas 3 pontos, né, dentro desse texto, para nós estarmos analisando nessa noite. E o primeiro, a salvação tem sido oferecida para todos. Nós vemos quando Jesus pregava, e continua ainda, meus irmãos, a palavra de Deus, nós somos embaixadores de Jesus. A palavra de Deus tem sido pregada para todos, todas as pessoas. Da parte de Deus não há obstáculo algum para impedir as pessoas, mas infelizmente as pessoas rejeitam o convite, talvez achando que por causa do grande amor de Deus tudo vai acabar bem no final das suas vidas. Eu creio que os irmãos já ouviram muitas pessoas dizer assim: mas Deus é amor, Deus é perdão, Ele não permitirá que alguém se perca. Então lá no finzinho da minha vida eu vou aceitar Jesus. Mas a palavra de Deus, Jesus está dizendo que nós devemos esforçar, lá no versículo 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Ele não está dizendo que com o nosso esforço nós vamos ser salvos. Ele está dizendo que nós precisamos esforçar para seguir esse caminho, não desistir desse caminho. Jesus disse: porfiar e entrar pela porta estreita, e para isso acontece, não há como carregar muita coisa. Nós precisamos estar se desprendendo de muitas coisas para nós andarmos por esse caminho estreito. Porque nós sabemos que, quando eu digo desprender, estou dizendo do pecado. O pecado faz-nos separação entre nós e Deus. O pecado impede as nossas orações. O pecado impede a nossa comunhão com Deus. E nós sabemos disso. A palavra de Jesus vale como exortação para nós. Quando nós cantamos um hino que diz que reconciliai-vos já com Deus. É uma exortação. A palavra de Deus está dizendo, quando nós precisamos reconciliar com Deus, é porque nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quando um filho está, nós sabemos que é uma coisa muito triste, mas temos deparado, temos ouvido e visto muitos casos de filhos de mal com seus pais. O que é preciso? Reconciliação. É preciso voltar ao verdadeiro amor. Quantas pessoas estão hoje vivendo distante de Deus? E a mensagem da palavra de Deus nessa noite, para nós, para mim, para você, se nós temos alguma indiferença, estamos vivendo longe dos caminhos do Senhor, precisamos reconciliar. Reconciliai-vos já com Deus.
Em segundo ponto, meus irmãos, a porta é estreita. Sabemos disso. O caminho é estreito, difícil. Se nós falarmos aqui que é fácil viver o Evangelho, nós sabemos que não é fácil. Quanta coisa, quanta dificuldade. Quando tudo parece que está bem na nossa vida, às vezes é uma palavra, às vezes é uma calúnia, às vezes é qualquer coisa. Uma palavra, coisa que você não deve, mas o inimigo usa da melhor estratégia que ele pode. E nós sabemos que o inimigo, ele é astuto. Então a porta é estreita, é difícil de passar. Jesus diz que são poucos os que passam. Mas ele diz, esforçai. Quando ele fala essa palavra, esforçai, ele está dizendo que nós temos que fazer a nossa parte. Não é que por qualquer coisa que aconteça, eu vou desistir. Nós temos uma comparação muito simples também para nós entendermos de um atleta. Já imaginou um atleta que na primeira dificuldade ele desiste? Ele não pode desistir dos seus sonhos, do seu ideal. Ele tem uma meta. Nós também temos uma meta. E essa meta tem que ser cumprida, nós sabemos disso. Jesus já fez a sua parte. Deu a sua vida para nos salvar. E está pronto ainda mais quando nós lemos, quando Jesus diz que quando ele já estava para subir assunto aos céus, ele diz, convém que eu vá, mas eu enviarei o Espírito Santo para ficar para sempre convosco. E vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Espiritualmente, ó como é bom, meus irmãos, nós sabermos disso, sentirmos e termos fé que Jesus está ao nosso lado. Não só nos momentos bons, mas naqueles momentos difíceis, Ele está ajudando. Ele está ajudando para que nós possamos andar por esse caminho estreito. E o caminho estreito, meus irmãos, pode significar muita coisa para nós. Você sabe qual é esse caminho estreito na sua vida. Assim como eu também sei. A obra é grande, a obra de Deus, que está sobre os nossos ombros. A pregação do Evangelho. Os inimigos da alma são numerosos, nós sabemos disso. Não podemos esperar pelos outros, nem dizer o que estão fazendo os outros. A gente tem um costume de muitas vezes olhar para o nosso irmão do lado. Ah, mas por que fulano não veio na igreja hoje? Podia estar aqui. Nossa, mas como a igreja está fraca. E outras coisas mais. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão. No último dia, quando você estiver na presença de Deus, ninguém vai poder dizer, ah, eu não fui mais na igreja por causa do Pedro, por causa do Paulo. Vai ouvir certamente, eu não te conheço. Você é responsável, meu irmão, para prosseguir esse caminho. Você precisa se esforçar. Quando Jesus disse, esforçai-vos. Esforçai-vos, está dizendo para mim e para você, esforce, faça a sua parte. Não olhe para os outros, não olhe para o seu vizinho, não olhe para a sua mãe, para o seu pai. Não olhe para a sua esposa, o seu esposo, que muitas vezes está desanimado. Mas olhe para você, você tem um compromisso sério com Deus, você assumiu esse compromisso. Você foi resgatado por Jesus.
Em terceiro lugar, chegará o dia em que a clemência de Deus vai se esgotar para os pecadores. A porta da misericórdia de Deus será cerrada. Secar-se-á a fonte, onde se limpa todos os pecados e as impurezas. Desaparecerá o trono da graça, e em seu lugar será erigido o da justiça. Os pregadores não costumam dizer sobre a justiça de Deus. Os irmãos já pode perceber que ninguém gosta de falar sobre a justiça, mas gosta sim de falar sobre a graça, sobre a salvação. Mas a exortação de Jesus, ela vem para nós e fala sobre a justiça. Jesus está falando sobre esse texto aqui e no final ele diz sobre a justiça de Deus. Se você conseguir caminhar por esse caminho estreito, você vai chegar lá, no final. Vai passar por essa porta estreita. Mas se você desistir, você não vai chegar. O senhor Roberto Gretz, ele costumava dizer que se nós queremos ir em um determinado local, nós temos que caminhar. Precisamos caminhar. Se pararmos no meio do caminho, nós não vamos chegar lá. E é verdade. Nós queremos estar com Jesus. Nós precisamos caminhar. Sabemos que o caminho é estreito, é difícil, mas Ele promete nos ajudar a atravessar. O tribunal do universo iniciará a sua tarefa. E ele diz: todos os infiéis e incrédulos serão afastados da presença de Deus, onde haverá choro e ranger de dentes. E nós vemos aqui no texto, isso está falando a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: quem ele? Deus. Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Que tristeza, meus irmãos, será para aquelas pessoas que pensam que lá no final Deus vai ter misericórdia, que Deus é graça, Deus é amor, Deus é perdão, e se esquece da justiça de Deus. Mas nós não podemos deixar de falar também sobre a nossa recompensa. E nós sabemos da nossa recompensa. Mas haverá também um dia em que os crentes em Cristo há de receber sua recompensa, uma coroa de glória. Morarão com Jesus e com os santos no reino dos céus, onde não entra o pecado, nem tristeza, nem o mundo. Já pensou que bênção? Será que nós já paramos para pensar? Às vezes nós cantamos aqueles hinos tão bonitos, mas muitas vezes não paramos para refletir aquilo que estamos cantando. Quando nós cantamos aquele hino que diz que nós tudo entregamos por amor de Ti, Jesus. Se realmente estamos fazendo isso, entregando a nossa vida, todo o nosso ser para Jesus, amém. Mas se nós estivermos falando apenas da boca para fora, isso será uma afronta. Isso é pecado. Então, meus irmãos, que nós teremos
fique para nós, se nós prosseguirmos esse caminho, que é estreito, que é difícil, que não podemos andar sozinho, mas Jesus nos ajuda. Ele faz com que as bagagens, aquilo que nos atrapalha, aquilo que faz com que nós não conseguimos passar por esse caminho, por essa porta estreita, fique para trás, deixado de lado, esquecido. Quando nós optamos para deixar as coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, nós deixamos as coisas perecíveis e damos valor por aquelas coisas em que tem valor na presença de Deus, onde o ladrão não rouba, onde nem a traça corrói. Essa riqueza maior, essa bênção grande, essa coroa de glória, vamos estar morando com Jesus. Quando Jesus ele disse: vou preparar-vos lugar, para que estejais sempre comigo. Será que você já parou, meus irmãos, para pensar essa palavra de Jesus? Vou preparar-vos lugar. E Jesus foi preparar lugar para mim e para você. Que Deus esteja abençoando nossas vidas e nos dando entendimento, e que nada venha a nos atrapalhar a nossa comunhão, meus irmãos. Prossigamos e sejamos felizes para sempre. Amém, meus irmãos?